Olá, eu sou Beth Gravina. Estamos de volta para mais uma leitura do livro Valores Cristãos, de Jacques Leclerc. Parte 4. Serão para lamentar mais do que o ancião caquético que morre na sua cama depois de uma longa vida de egoísmo, de avareza e de covardia? O jovem que morreu na guerra no cumprimento de um dever heróico não é para lamentar porque cumpriu o seu destino. O mesmo sucede com o que morre de acidente. As provações da vida duraram para ele menos tempo do que para os outros. Receberá a sua recompensa e será julgado segundo teve ocasião de cumprir. Alguns anos mais, que importa? Não, por mais que se torça a questão, não se vê que diante de Deus e dos homens, a maior parte aproveite muito com os anos. Estremecemos com a notícia dos desastres em que morrem tantos inocentes, mas serão verdadeiramente para lamentar? Morreram, e morrer é ser recebido no seio de Deus. É certo, dizem-me, mas podemos afirmar que estão no céu? E teríamos maior certeza de que iriam para o céu se vivessem mais tempo? Os que morrem são entregues à misericórdia divina, é a mais invejável das sortes, porque não há bondade como a do Senhor. Se são os homens que os matam, esses é que são dignos de dó, porque se desonram, se aviltam e comprometem a sua salvação. Viver muitos anos? Não, viver bem, ter vida feliz e ter a consciência, à hora da morte, de ter sido servo bom, de se ter feito frutificar em frutos de eternidade os talentos recebidos. Aqui, os talentos são os anos de vida. Uns recebem mais, outros menos, mas a recompensa será para todos os que utilizaram a existência na proporção do que receberam. Nada temos que não tenhamos recebido. A vida que Deus nos dá é semente de eternidade, é dom sagrado como a missão de que ela é o instrumento. A vida é para a missão que nos foi confiada, e essa missão não é conservar a vida. Se acontecer que a missão nos pede algum sacrifício, a vida que se conservasse em detrimento da missão seria uma vida estragada. E quando a vida termina, é bom, porque ficamos desobrigados da missão. Mas ainda poderíamos fazer tanto bem. Outros poderão continuar. Que vale um homem no fluxo da história? Somente de eternidade. A nossa missão na Terra consiste em lançar a semente da eternidade e depois partir. Que belo! Mas se vivemos para o tempo, este deslizará por entre os nossos dedos e não ficará nada. É preciso semear ainda para a eternidade em nós. E nós semeamo-la em nós quando a semeamos no mundo entre os nossos irmãos. Estas páginas apareceram antes numa revista. Recebi logo cartas de protesto de alguns leitores, aliás, bons cristãos. Protestavam precisamente em nome de seus sentimentos religiosos, porque, aspirando a uma vida exemplar, correspondendo a todas as exigências da moral, julgavam legítimo o desejo de viver muito tempo. Expuseram-me os textos da Escritura, em particular o 4º mandamento da lei de Deus: honrarás pai e mãe para viveres muitos anos. Se é prometida uma vida longa, diziam, devemos ver nisso alguma coisa boa. Convido o leitor a reler o que fica escrito, e há de ver que em nenhuma parte se diz que morrer seja sem importância e que não seja preferível em si viver até ao termo normal e natural da vida, que consiste em morrer velho. Que somente foi dito que viver muitos anos não é tão importante. Tão importante como o quê? Como se julga. Observa-se, com efeito, que a maior parte lhe dá uma importância exclusiva. E ainda foi dito que viver muito tempo é menos importante do que viver bem, o que nenhum cristão pode contradizer, e que é preciso prestar mais atenção ao viver bem do que ao viver muito. A vida longa é um bem, contanto que seja fecunda em sabedoria e boas obras,
porque o valor da vida se mede mais pela sua fecundidade do que pela sua longevidade. Cada qual deve aspirar mais a uma vida bela do que a uma vida longa. O próprio fato de excelentes cristãos protestarem quando se insiste nisso é prova da necessidade destas páginas. Morte e ressurreição. A literatura moderna parece que apresenta a morte como um fenômeno novo que o homem descobriu. Contudo, se há uma realidade permanente, é a morte. Sempre se morreu e sempre se falou da morte, que é o drama da vida e domina de tal modo a condição humana que não podemos imaginar o que seríamos se não morrêssemos. Por que razão, pois, se encara este problema como novidade? Sem dúvida, porque um dos aspectos da civilização atual consiste em afastar a morte. Afasta-a, eliminando as causas acidentais que a provocam, tanto pelo progresso das ciências médicas como pela ordem social mais rigorosa, e chega-se a duplicar a longevidade. Afasta-a também prestando atenção à vida, sobretudo à juventude, isto é, à época da vida em que menos se pensa em morrer. A velhice torna-se uma espécie de vergonha e cada qual se esforça por conservar a aparência de jovem sob pena de ser posto de lado. Outra parte, um dos aspectos da descristianização do pensamento consiste em nos preocuparmos unicamente com a terra. Como a morte é a falência irremediável do desejo de viver, tomado em absoluto, não pode despertar senão o desespero e por isso afasta-se dela o pensamento. Mas ao mesmo tempo, certo número de catástrofes que pareciam impossíveis põem a morte em destaque e chamam a nossa atenção para ela. Foram primeiro as 2 guerras mundiais e as suas atrocidades brutais. Vieram depois as ameaças de cataclismos que ainda não cessaram de pesar sobre a civilização, as mortandades que se deram de um lado e do outro. O gênero humano acordou espavorido de um pesadelo que foi a mais terrível das realidades. Pelo fato da maior segurança da vida habitual, os morticínios da guerra e os acidentes coletivos revestem-se de caráter mais dramático. É certo que outrora a peste, a fome e a guerra dizimavam as populações, mas eram infortúnios de caráter local. Hoje a guerra toma caráter universal e atinge toda a gente, e as destruições são por vezes sistemáticas. Antigamente, matava-se por selvageria. Hoje, viu-se um povo que se diz civilizado, nos campos de concentração, matar em massa, segundo um método estabelecido e a sangue frio. Junte-se a isso certos acidentes de significado mais reduzido, mas muito espetaculares, como a queda de um avião em que todas as vítimas perecem. Sem dúvida, morria-se também outrora em acidentes de viagem, mas eram casos individuais e em circunstâncias menos graves. Além disso, as catástrofes coletivas de hoje ameaçam toda a população, mulheres, crianças e velhos, bem como os homens válidos. Isto também parece novo porque os tempos modernos tinham procurado afastar o perigo dos que não intervêm nos conflitos. E assim, quando tanto se faz para afastar a morte, esta impõe-se de modo ostensivo. Até a próxima. Um abraço a todos.